Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Hoje nós vamos falar sobre pedagogos e suas múltiplas possibilidades de atuação com a pedagoga Gláucia Guarani. Tá? Tô aqui com a minha colinha para contar um pouco para vocês sobre a trajetória dela. Tá? A Gláucia é mestre em administração pública e de empresas pela FGV. Ela é doutoranda em políticas públicas e formação humana pela UERJ. Ela é especialista em recursos humanos, ela é psicopedagoga pela PUC-RJ, além de pedagoga pela UERJ. Ela tem uma experiência de 25 anos de atuação na área de educação corporativa e de gestão de pessoas, tendo passado por instituições aí como Fundação Roberto Marinho, Universidade Veio de Almeida, Fiocruz, tá, ENAP e FGV Projetos. Tá? Tô aguardando aqui um pouquinho a Gláucia entrar na nossa live para a gente começar, tá bom? Hoje a live vai ser um assunto que é bem interessante para todos os pedagogos que querem atuar além da sala de aula, né, para vocês conhecerem um pouco, tá? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Só me confirmem se vocês estão me ouvindo bem, o áudio. Olá! Olá, Gláucia, tudo bem? Tudo, amada. Seja muito bem-vinda à nossa live aqui no Pedagogia em Ação. Só me diga se você está me ouvindo bem. Perfeitamente. Ótimo. Eu tô sem o fone por conta da posição do objeto que está segurando aqui o celular. Mas se Tá. você está com eco a minha fala, eu providencio um fone e fico segurando se você preferir. Tá, mas eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo Tá, perfeitamente. Tá tá ótimo. ótimo o som. Tá? Eu já abri um pouquinho a live, Gláucia, contando um pouquinho da sua trajetória. Mas Ah, eu quero ouvir de você. Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória na área de educação, que eu sei que você passou por várias áreas, além da sala de aula, além da escola, e hoje você também atua num nicho, né, que é bem diferente, na área de pedagogia. Conta um pouquinho pra gente como é que seguiu essa sua trajetória profissional. então, Fabi, a história é longa, hein, gente? Mas eu vou ser bem objetiva. Eu me formei, né, como pedagoga, fiz normal, que era um curso que não existe mais hoje em dia, Sim. como ensino médio, né, fiz pedagogia. Assim que eu me formei, olha que gracinha, já tem gente elogiando, beijo, Ah! Você é muito querida, Gláucia. Maria. Fiz pedagogia, né, durante o meu curso de pedagogia, eu já fui experimentar algumas áreas que estavam lançando na época, como educação especial, estava lançando em 88. Aí eu experimentei, a pedagogia empresarial também estava começando na época. Eu fui buscar estágio na aeronáutica, na TASA, que controlava o tráfego Bacana. no Brasil na época. Fiz estágio na Marinha e fui experimentando, né? Porque Sim. uma coisa que eu acho que me caracteriza é eu amo educação, independente do espaço em que ela se encontra. Eu não tenho predileção pela escola. Onde tem um espaço de educação, eu tô dentro, né? Porque eu gosto da troca que a educação me traz. Então, Sim. assim que eu me formei, eu fui trabalhar na educação infantil, numa escola aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, que eu amo trabalhar com crianças de 2 a 5 anos. Eu fiquei nela por 2 anos, saí dela porque aí recebi um convite para atuar no terceiro setor, numa ONG, para trabalhar com formação profissional de jovens, né? Em territórios ditos vulneráveis, né? Então são grandes comunidades do Rio de Janeiro, né? Fui trabalhar numa ONG chamada Ação Comunitária do Brasil. Então trabalhei no Complexo da Maré, trabalhei na Rocinha, trabalhei Nossa. na Cidade Alta, lugares que hoje a gente acha meio impensáveis, né? Passei 6 anos no terceiro setor, trabalhando com planejamento de formação profissional para esses jovens. Saí do terceiro setor e fui para o SENAC, porque aí Uhum.
proposta era trabalhar com elaboração de materiais educativos para cursos à distância. E a gente elaborava, né, construía esses livros que iam para diversos cursos de formação profissional. Fiquei no Senac, e tudo isso, gente, vai acontecendo meio que por acaso, né? Contatos, né? Então, sem aquela coisa, eu vou fazer só isso. Pintava a oportunidade, eu ia. Fiquei no Senac 5 anos, vi um anúncio no jornal, numa caixa postal, para a área de educação, que eu achei meio diferente. Mandei meu currículo para uma caixa postal. Fui selecionada no processo seletivo que era para a Fundação Roberto Marinho. Nossa. E aí rodei parte do Brasil aí, dando formação profissional para professores da área pública, né, estadual, até em tribo indígena a gente foi parar na Amazônia. Então foi um trabalho belíssimo, mas eu fiquei pouco tempo porque eu decidi fazer mestrado. E o mestrado acadêmico, né, a gente não pode estar preso, né, a nenhuma instituição privada. Aí pedi demissão, fui fazer o mestrado, e fui fazer o mestrado em administração, amados, depois eu explico por quê. Do mestrado, né, foi na Fundação Getúlio Vargas, o mestrado acadêmico. De lá eu fui convidada na própria FGV para trabalhar na área de projetos com eles. Rodamos o Brasil dando capacitação para as empresas. E ao defender... olha quanto coraçãozinho, que lindo! As pessoas estão curtindo sua live. Sei, amada. Obrigada, Carol. Obrigada, amada. E na Fundação Getúlio Vargas, eu estava concluindo, defendendo a minha dissertação. Eu já tinha entrado, mesmo durante o mestrado, eu tinha conseguido entrar para dar aula na Veiga de Almeida, na pedagogia da Veiga de Almeida, né? Comecei em 2001 lá. E aí, em 2003, na Veiga, né, quando eu defendi o meu mestrado, o reitor me convidou para estar assumindo a pós-graduação Lato Sensu, né? Que honra, hein? Foi uma experiência muito rica, muito, muito, muito rica. E aí fiquei à frente da pós-graduação na Veiga de 2003 a 2006, durante 3 anos. E nesse ínterim desses 3 anos à frente da pós como um todo, eu resolvi criar o primeiro MBA de Educação Corporativa aqui do Rio de Janeiro, em 2006. Ele foi até agora, 2017, mais ou menos, né? Então ele durou quase 12 anos, né? E eu fiquei à frente dele até 2015. Também, ao defender o meu mestrado e assumir esse cargo na Veiga, a Fundação Getúlio Vargas, boa noite, amada, a Fundação Getúlio Vargas me convidou para começar a lecionar numa pós-graduação dela, na área de gestão ambiental, com a temática da ética e da responsabilidade ambiental nas empresas, na qual foi meu tema de dissertação, né? Estudar como é que se dava esse papel social das empresas, principalmente na área de educação. Até onde era um discurso de marketing e até onde havia, de fato, um compromisso com a questão da educação. E aí, de lá para cá, né, estou dando aula na FGV desde 2003, né, são 17 anos. E aí eu dou aula agora em vários MBAs, né, são 5 MBAs que eu leciono, tanto na área de gestão de pessoas quanto na área de ética e responsabilidade socioambiental. E em 2006 eu passei para a Fiocruz, para a gestão acadêmica, né? Entrei assumindo os cursos estrito sensu, lato e estrito sensu, de uma das unidades da Fiocruz. Fiquei 4 anos à frente desse departamento. E aí saí e fui para a área de RH, né, de gestão de pessoas, na qual eu me encontro há 10 anos à frente da área de desenvolvimento, amadas. Sou instrutora da ENAP, que é a principal escola nacional de administração pública do governo federal. A ENAP tem um protagonismo muito grande na formação de servidores em nível de Brasil, nas 3 instâncias, federal, estadual, municipal. E sou do MEC, né? Sou avaliadora do MEC para credenciamento das escolas de governo.
E comecei o doutorado esse ano, amores, na UERJ, né? Posterguei por conta de filho, né, amados? Vocês sabem a luta feminina para compatibilizar carreira, marido, filhos, casa. E aí chegou aí na adolescência, me deu uma liberada, e aí eu comecei agora um doutorado na área de políticas públicas e formação humana na UERJ, amados. Em linhas gerais é isso, né? Depois a gente aprofunda um pouco mais as outras informações. Gláucia é pura inspiração, Gláucia. Para, porque eu não lido bem com elogios, sobe a cabeça, gente. Então, falando da ENAP, quem tiver interesse, a gente teve uma live aqui com a Carolina Pérez, que ela trabalha diretamente na ENAP, e ela explicou pra gente como funciona. Então, até avisando aqui os nossos seguidores, quem tiver mais interesse, assista lá nossa live, que foi muito boa também. Verdade. Tá? E aproveitando essa toda a sua experiência, Gláucia, que você atuou desde a escola até universidades, empresas, até organizações não governamentais, né, pelo que eu vi. E fala um pouco pra gente quais seriam as principais áreas de atuação do pedagogo, porque a gente aqui no Pedagogia em Ação tem muitos estudantes, tem pessoas que estão se formando agora em pedagogia e a gente percebe que tem esse interesse, né, em entender como é que é o papel do pedagogo fora da escola. Né? Porque a faculdade prepara a gente muito para atuar dentro da sala de aula, para atuar numa coordenação pedagógica, mas ele fora da escola, né? Como é a sua experiência, né, Gláucia? Conta um pouquinho para a gente quais seriam as principais áreas de atuação e fala um pouquinho de cada uma delas. Então, amadas, eu prefiro, Fabi, não me nortear por essa lógica de pensar quais as principais áreas, né? Porque eu acho que isso acaba restringindo um pouco o Sim, olhar das possibilidades, né? Porque existe uma gama de possibilidades, como eu elenquei aqui para vocês, que simplesmente as oportunidades iam surgindo e, obviamente, eu ia buscando, e eu queria experimentar. Então, eu não tenho esse olhar, as principais áreas do pedagogo seriam a escola e a empresa. Eu não tenho esta leitura. A área hospitalar é uma área que hoje cresce de atuação do sim, pedagogo, né? As áreas públicas, né? O município está de fato sim. muito concurso para pedagogos. Então, eu prefiro ampliar a minha percepção de possibilidades sem fechar, olha, essa é uma área rica para isso, essa é uma área rica para aquilo. Não. Eu acho que a gente tem que ser movido por aquilo que te dá prazer realizar. Se você tem uma preferência, aquela é a sua principal área, Claro. invista nela. Mas se você tem curiosidade e se dispõe a conhecer outras possibilidades de atuação, abra-se, porque elas aparecem, amados, entendeu? Esse é o recado que eu tenho, Fabi, no sentido de não se fechem numa área que você acredite ser a principal. Né? Invista naquilo que você acredita. Muito bom você falar isso, Glaucia, porque às vezes, principalmente os profissionais de pedagogia, né, eles ficam muito restritos, até porque, não sei, falta de conhecimento, até falta de orientação. Eles se Verdade. sentem muito restritos na escola. Aí, quando aparece algum profissional que trabalha numa área diferente, já causa aquela surpresa. Ah, mas como é que você conseguiu esse emprego nessa área, nessa empresa? Aí já quer saber sobre tudo, né? Então é interessante esse teu discurso, Glaucia, contar aqui pro pessoal que é possível, né? Se eu quero, independente da área que eu quero atuar, vai aparecer a vaga, vai aparecer a oportunidade, é só eu estar aberto para ela. Perfeito, Fabi. Você falou uma Nossa. coisa que eu achei importante aí, que me lembrou, Fabi, que é assim, quando eu fazia pedagogia na UERJ e a pedagogia empresarial estava começando, né? E aí em 2000, eu me formei em 90, né? Então a pedagogia empresarial começando, e em 2001 eu falei, vou fazer meu mestrado, mas eu quero conhecer mais a educação no ambiente corporativo. E aí fui super animada buscar a educação no ambiente corporativo. E aí eu fui na UERJ, eu fui na Unirio, eu fui na Rural, e todas pegavam a pedagogia empresarial, e até hoje acontece um pouco, tá, gente? Quase 20 anos. Na época, era como se o pedagogo que fosse para o espaço das corporações, ele estava se vendendo ao capital, né? Que coisa feia, né? E aí
eu queria tentar mostrar que não precisava ser assim, né? Que qualquer investimento em educação, ele é, por essência, emancipatório, mesmo que ele esteja a serviço do capital, ele tem como dar o Sim. salto. Só que eu não conseguia Sim. achar. E aí resolvi fazer o meu mestrado em administração. E o que eu quero dizer com isso, amados, é que se está muito difícil por um lado, isso pode estar te comunicando alguma coisa no sentido, tenta uma outra alternativa, porque foi a melhor coisa eu tentar fazer o meu mestrado em administração, porque isso me ensinou e me ampliou a minha percepção do universo corporativo, que se eu tivesse feito em educação, eu não teria tido essa leitura ampliada até para entender como a educação funciona nas empresas, entendeu? Então não é por acaso nesse sentido, né, de eu ter tentado um outro caminho, né? Aquilo foi providencial, né? É isso. Sim. E você falou uma coisa interessante, né? De estar aberto às novas oportunidades. E até quando você entrou na faculdade de pedagogia, você também teve esse pensamento. Ah, eu quero conhecer todas as áreas da pedagogia. Né? Eu também me formei na UERJ e eu lembro também quando eu entrei, eu queria saber como é que era a pedagogia na empresa, e só que eu não tinha muito esse exemplo, então eu corri atrás de estágio. E aí eu pergunto para você, quais seriam as dicas que você pode dar para esses pedagogos hoje que querem se tornar uma referência profissional na sua área? Que características que seriam importantes para esse profissional? Porque a gente que já entrou no mercado de trabalho, a gente já começa a observar coisas que são importantes conhecer, né? Que lá na época da faculdade a gente não tinha essa ideia, mas hoje a gente tem, né? Por que que eu poderia ter investido desde aquela época em algumas coisas, algumas características, né? Aprender mais algumas coisas? Quais dicas que você daria assim, para os pedagogos para eles se tornarem referências profissionais em suas áreas? Então, assim, no primeiro momento, eu acho que antes da gente se preocupar em ser um profissional de sucesso, né? A gente tem que ser um profissional de valor, né? Ótimo, E profissional de excelente. valor é fazer bem aquilo que você sabe fazer e que você gosta de fazer, né? O sucesso Sim, é disso, o né? sucesso vai ser resultado disso, né? É isso, amada. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que, aliás, uma coisa importante antes de falar disso, amados, eu vejo muitos alunos meus que falavam assim: ai, professora, eu saio da faculdade tão inseguro, ai, não era isso que eu queria, ai, a faculdade não me deu tudo que eu precisava, e não vai dar nunca, amados. E nem a faculdade, nem a pós-graduação, e nem o mestrado, porque os bancos escolares são capazes de dar talvez 50%. E não é que ele seja incompetente, não, amados, é porque metade desse caminho depende de você. Depende como você assimila o que a faculdade te ensina, como você internaliza aquilo, como você transfere aquilo para a vida real nas oportunidades que te aparecem. Sim. Então, não tenha expectativa. Então, essa é uma segunda dica. Não tenha uma expectativa de que a escola vai te dar tudo. Não dá. Então, a gente tem que acabar um pouco essa cultura tutoral, né? De querer a coisinha pronta no nosso colo, bota a cara na janela e vai à luta. Isso aí. A terceira dica que eu dou que tem a ver com isso, né? Não espera cair no colo, sabe? Eu sempre costumo dizer que a oportunidade é aquilo que está batendo na tua porta e você não está ouvindo, porque você está lá no jardim procurando o trevo de 4 folhas para ter sorte na vida. E aí, amados, as oportunidades estão aqui, sabe? Aqui porque está. É que eu tive uma aluna, ela trabalhava na escola corporativa da Petrobras. Escola Corporativa Petrobras, na recepção. Ela falava assim: ai, Cláudia, o meu sonho era entrar na Universidade Corporativa Petrobras, UP. Ela trabalhava na recepção. O que é que você está esperando? Como assim? Eu falei assim: tropece no pé do diretor. Se faça enxergar, apareça, crie Cria oportunidades para oportunidades. É isso isso. aí. Você está na porta do teu sonho e não consegue entrar, amada. Está esperando ser convidada? Se convide. É isso aí. Essa é a terceira dica. Não espera a oportunidade. Reconheça
Invista nela, amores. E, por último, amada, eu acho que o meu conselho é não tenha medo, tá? Perfeito. A insegurança é instinto Perfeito. de vivência, faz parte. E a beleza tá no quanto que você é capaz de controlar o medo. Eu me lembro quando a FGV me chamou para dar aula a primeira vez nela. Assim que eu defendi o mestrado, um ano depois, ela me chamou. E eu fiquei com muito medo. Eu tive um amigo que se formou no mesmo mestrado, recebeu o convite e não foi. Ele se arrepende disso até hoje. Né? Mas às vezes assim, eu entendo, gente, porque o público da pós-graduação da FGV é um público delicado. Delicado porque é um público bem formado, é um público crítico, é um público É. muitas vezes porque tem uma condição financeira muito boa, e aí te trata aí como, às vezes, muitas vezes, uma relação muito mais professor e aluno, como se você fosse um produto à venda, e você tem que saber se colocar, mostrar conhecimento. Então, não é fácil. A gente passa por algumas situações que, se a gente não tiver uma autoconfiança grande, a gente sucumbe. Então, eu me Sim. lembro que quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito insegura. E eu estudei enormemente. E fui com medo, mas fui. Então, a última dica é: não tenha medo. Entendo, domina e vai, amada. Eu sempre digo isso. O universo, de alguma maneira, ele olha para você, dá uma piscadinha e fala: vai dar certo. Vai. Sim. É isso aí. E a gente fala muito isso aqui, Glaucia, de medo todo mundo sente, né? Todo mundo sente medo. Né? Aqui a gente começou no Pedagogia em Ação fazendo live e as pessoas não imaginam o quanto de medo que a gente tinha de aparecer aqui no Instagram. É, Né? né? E eu tô aqui hoje, gente, eu não tô aqui adorando fazer live. Eu também morro de medo de aparecer aqui no Instagram, do que as pessoas vão pensar e tal. Mas o meu objetivo, né, é trazer conteúdo aqui de qualidade para o pessoal, para os pedagogos, então a gente vai com medo mesmo. Isso que é muito importante. Vocês pensem sempre no objetivo que vocês têm, que vocês precisam transformar vidas, né? O pedagogo, o produto dele é o conhecimento, né? É, Então, foca no que você quer e vai com medo mesmo. A gente fala muito isso aqui. é Né? isso. A Fabi me ensinou, tá, gente, a fazer live pelo Instagram, porque eu não Ah, sei, tá? Eu não tenho intimidade com Insta, tá? Então é aquele olhar bem de passar assim. Aí a Fabi ensinou, tá? A fazer live no Insta. uma aluna ótima, Gláucia. E, Gláucia, qual seria o seu, que você achou que foi o diferencial, assim? Porque, Gláucia, eu conversando com a Ana, eu falei, nossa, Ana, você precisa conhecer a Gláucia, porque a Gláucia ela tem experiência de 25 anos em várias instituições, e tem filho, e tem marido, e faz várias coisas, e dá aula, e é avaliadora do MEC também. Então, assim, é mil e uma, né? É uma profissional, assim, de excelência mesmo. E a gente sabe quando teve aquele start, assim, aquilo que foi o que mudou a nossa visão, assim, o que tornou a gente, como é que eu vou dizer, aquele profissional de excelência mesmo, que você É, vê que as oportunidades começam a aparecer. Isso do medo é uma coisa que eu vejo para mim para a vida. Quando eu comecei a agir, apesar do medo, eu comecei a colocar as coisas, apesar do medo, eu vi como as oportunidades começaram a aparecer, né? amada. E é esse movimento mesmo, Fabi, é esse movimento mesmo. Então, Fabi, se eu tiver que elencar, primeiro a ótica, e isso não é clichê, gente. A gente tem que ter o mindset, né, que se fala tanto hoje, que é essa mentalidade do Perfeito. continuado, amados, tem que ter, isso não pode ser percebido como sofrimento. Se você vai estar lidando com as pessoas e as coisas evoluem, as pessoas vão cobrar essa evolução de você. Então, ache prazer nesse aperfeiçoamento como ato contínuo, né? É, apesar da insegurança e do medo, eu tenho uma boa autoconfiança. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estava lá na FGV trabalhando, um dos funcionários lá da FGV, um professor de um cargo alto lá, falou assim: aqui, Gláucia, abriram processo seletivo para essa ONG aqui. Você não tem vontade, não? Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou testar meu currículo. Eu não queria sair da FGV, eu estava bem, né? Eu falei assim: vou testar meu currículo para ver, né? Porque era uma ONG grande, Comitê para a Democratização da Informática. Ela estava em 14 países. Eu falei assim: eu vou testar e vou mandar meu currículo.
me chamaram. É, A confiança é isso mesmo. tá seletivo, né, Fabi? Aí eu fui. Mas, bicho, um dos requisitos deles, amados, era inglês, amados. E o meu inglês Ai, é o where is the book on the table. Eu aprendi que o book pode ficar on the table, under the table, behind, front of, next to. Mas é um inglês que sacrifica, amados. Mas eu falei, cara, eu vou. E aí chegou lá, e essa é uma das minhas dicas, que além da confiança, eu sei minimizar um pouco os meus pontos de fragilidade e me vender. E acho que essa é uma dica interessante para vocês, né? Reconhecer pontos de fragilidade que cada um de nós tem, e não há demérito nisso, mas potencializa, né? Dê maestria aquilo que é teu diferencial. Eu me vendi tão bem, gente, que eu fui selecionada. Ele queria me mandar para outros países, mesmo eu, gente, sacrificando o inglês desse jeito. Então, isso é para vocês verem que, se vocês souberem se vender, amados, é meio caminho andado, né? muito Então, bom, né, abriu a porta, saiba se vender. muito E, bom. por fim, amores, é networking. Eu tenho uma rede de contatos e boa parte do que eu conquistei na minha carreira foi gente que me indicou ou que me convidou. Então, eu acho que manter uma boa rede de contatos, seja para troca, né, de crescimento, de conhecimento, seja para indicação que acaba rolando naturalmente, né, intuitivamente, as pessoas Isso acabam aí, lembrando de você e te indicando. Então, a rede de contatos sustenta, amores. perfeito. E essa rede de contatos, e, Fala, Fia. e essa rede de contatos, ela é construída quando a gente faz um bom trabalho, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, é muito importante a gente fazer um bom trabalho. Verdade, Porque quando as pessoas conhecem o nosso trabalho, a gente sempre é lembrado, né? verdade. Ah, quem aqui é bom aqui em gestão acadêmica? Vamos lembrar, a Gláucia. Né? É aí Sempre, você vai ser sempre lembrada quando você faz um bom trabalho. Né? Isso verdade. conquista também, É né? mesmo, amada. E essa rede, um vai indicando o outro, que vai... Isso, Você acaba isso sendo indicado aí. por terceiros, que nem estão no teu convívio direto, mas que ouviram falar de você e te indicam. É isso mesmo, Fabi. Isso aí. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi essa diversidade de atuação, Gláucia? Porque eu vejo que você trabalhou em escola, trabalhou em empresa, trabalhou em vários lugares. E como é que foi a partir daquele que você começou com conhecimento da faculdade, depois que você fez o mestrado, você fez vários cursos. Como é que você foi adquirindo conhecimento para atuar nesses diversos campos de atuação, né? Nessas diversas possibilidades de atuação do pedagogo? Pois é, Fabi, não teve uma preparação para isso, de buscar e estudar. Volto a dizer, como eu sempre estive muito aberta às possibilidades, às oportunidades, elas surgiam e eu topava, e eu ia, porque esse é um traço meu também, amadas. Eu gosto da novidade, eu gosto da mudança, eu gosto de experimentar coisas novas. Isso me Sim, excita, me traz um aprender algo novo, conhecer algo novo. E aí você acaba desenvolvendo conhecimento e competência com a mão na massa, né? On the job, né? Que a gente fala, né? Aprendendo à medida que vai atuando na área. Não tive isso curso, aí. amada. Então foi realmente fortuito, né? Foram acontecendo e eu fui agarrando, e com isso fui aprendendo e fui desenvolvendo diferentes expertises que acabaram abrindo essa possibilidade de leques, amada. Eu acho que o estar aberta para acabou viabilizando Para as essas. possibilidades, né? Isso mesmo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para Gláucia? Vou até dar uma olhada aqui se alguém tem alguma pergunta. E vou aproveitar um gancho que a Gláucia falou que eu achei perfeito, que eu não vejo muito em perfis de pedagogia as pessoas falando isso, que é a questão do se vender. Né? Eu achei perfeita essa sua fala, Gláucia, que foi o que eu esperava ouvir aqui para eu puxar esse assunto. E como é que você desenvolveu isso? Porque a gente não aprende a se vender em nenhuma faculdade, não só na faculdade de pedagogia. Em nenhuma faculdade a gente aprende a vender o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço. Né? E isso é essencial para a gente conseguir uma boa oportunidade.
Ou a É gente verdade. conseguir uma oportunidade numa empresa, numa escola e tal, ou a gente construir uma oportunidade pra gente, né? Até se a gente quiser ser um profissional autônomo, né, um empreendedor, a gente precisa saber se vender, né? Como que você desenvolveu isso? Esse saber se vender? Pergunta difícil, hein? É, Sabia que aqui é. Porque eu acho que é ter um olhar estratégico de carreira, né? Quando você tem um olhar estratégico de carreira, né, que você estabelece possibilidades de atuação, onde você quer chegar e estabelece objetivos e metas para isso, o teu olhar fica mais sensibilizado para oportunidades. Então, por exemplo, eu lembrei de uma situação aqui, assim que eu entrei na FGV e comecei a dar aula, e dar aula lá nela é um ambiente um pouco disputado nesse sentido, né? depois eu vou te perguntar como é que foi lá, Tá, quando você amor. começou. E aí eu me lembro que eu estava dando aula só para um coordenador, e lá tem vários. E aí eu me lembro que eu estava num avião indo dar aula em algum lugar, e aí estava esperando no aeroporto, e chegaram alguns professores, e conversando com eles, sempre conversando, troca, brinca, descobri que um deles era coordenador. Foi assim. Aí, no que eu descobri que era coordenador, olha o olhar estratégico que tem que estar, a sensibilidade interessante. Como é que eu começo a pensar, como é que eu posso me vender de alguma maneira? Você começa a puxar conversa, você começa a mostrar conhecimento, né? Fala de N coisas, de alguma maneira você impressiona aquela pessoa, mas com sutileza, porque a conversa está fluindo. Em algum momento eu falei, eu me coloco à disposição, caso você precise algum dia pagar um incêndio, um professor faltou, fica Sim, com o meu contato. Ah, pois não, na hora. E aí ele anotou. E eu me lembro que menos sei lá, 2, 3 meses, de fato aconteceu um incêndio, faltou um professor que era na minha área. ele Ele falou, lembrou de você. foi, amada. Então, o que eu quero dizer é assim, não vai ter uma receita para você se vender. Mas se você tiver com um olhar sensibilizado para aquilo, você percebe quando é o momento de você se mostrar mais, de você se fazer aparecer, de você sutilmente mostrar coisas que você já fez. Então, volto a dizer, não tem uma receita. Se o teu feeling estiver aberto, você percebendo ali uma oportunidade, seja inteligente de mostrar o que é que você pode Que você é trazer, capaz. o que você pode agregar, o que você pode oferecer como contribuição, mostrando que é muito mais uma possibilidade, uma oportunidade do que querer algum ganho real. Eu já fiz coisas voluntariamente para mostrar a minha expertise e dali aquilo se desdobrou em algum trabalho. Tá dando Ótimo. para entender, amores? Então, Sim. eu acho que é um pouco nesse sentido. Não tem essa receita de faz isso, faz aquilo, como muitas das vezes a gente vê no ambiente laboral, né? Mas é importante manter esse feeling aberto, esses canais e vislumbrando uma oportunidade, começa a pensar. Mas isso é sutil, amores, é um pouco ensaio e erro, tentativa e acerto. É na Com prática mesmo, né? minha linda, vocês vão aprimorando isso. O que não pode é ficar na sombra, né? O que não pode é não aparecer, amados. Não pode. De Sim, alguma maneira, você tem que se fazer presente com elegância e sutileza, mas ali você está se vendendo. perfeito. Por isso. E, e vou te perguntar em relação à FGV, aproveitando que você comentou que a gente sabe que é uma instituição aqui. Eu tô falando da FGV, mas existem várias instituições assim, que os alunos, eles são alunos. Como é que eu vou dizer? Eles são bem capacitados, então são alunos que eles estão ali prontos para questionar o professor, caso ele perceba que o professor não tem tanto conhecimento em alguma coisa. E existem vários lugares assim, né? E aí você até comentou no início que tem um colega professor que recebeu essa oportunidade também de dar aula, né, nessa instituição e não quis até por um receio, por um medo, né? De ser, às vezes esse medo assim de ser encarado, né, de ser questionado, alguma coisa assim, e não saber como lidar. Né? Aí Isso. eu te pergunto, você soube perfeitamente, né, trabalhar essa situação. Como é que você trabalhou isso? Né, de chegar numa sala de aula com alunos questionadores, né, numa instituição que é, de É, alguma forma, uma instituição até mais elitizada, né? é verdade.
como é que você chegou lá, que você mostrou o seu trabalho, que você mostrou a sua confiança, conquistou os alunos, conquistou a coordenação. Porque esse exemplo que você está dando não é só numa sala de aula, É numa universidade. Pode acontecer numa empresa, por exemplo. Que você chega numa empresa que, que tem várias pessoas também, né? Que né, sentem, que têm aquele conhecimento, né, aquela capacidade e que vão te questionar também. Né? verdade. Então, como lidar com isso? Então, primeiro, amada, eu tento me munir do conhecimento necessário. Então, se eu for dar aula disso, e isso tem a ver com o que eu estou estudando, Isso eu aí. aprofundo o meu conhecimento, porque é isso, vão te questionar. Uma outra questão eu tenho que confiar no cabedal de conhecimento que eu estou acumulando, Fabi, né? Que a pedagogia me deu, que a pós me deu, que o mestrado me deu, que a minha experiência acadêmica, que a minha experiência profissional me deu até aquele momento de iniciar a aula. Eu tinha que confiar naquilo, aquilo tinha que ter algum valor. Então, volto a dizer, né? Autoconfiança no que eu estou trazendo. E nas primeiras vezes, né, ter esse conhecimento geralmente faz com que o aluno te respeite. Mas eu passei por momentos em que eu fui questionada, obviamente, passei por situações relativamente delicadas, mas, por outro lado, Fabi, é importante que o professor, ou em qualquer situação que ele seja questionado, que ele tenha humildade de reconhecer ali em público que ele não conhece aquilo, que ele não sabe daquilo e que ele vai pesquisar. E fale isso com desprovido mesmo de qualquer vaidade, como se estivesse fazendo uma cena ou se rebaixando demais. Diga, e porque a gente vive tempos, Fabi, em que a velocidade da informação, do surgimento de novidades, né? De novas proposições é muito grande. Na área que eu leciono, ética e responsabilidade ambiental, né, sustentabilidade, o tempo todo tem inovações, legislações, novos aplicativos, situações do que aconteceu. Como é que a gente debate isso à luz da ética? E eu não consigo, Sim, muitas vezes, dar conta de tudo. Né? Às vezes nem de evolução legal, mas eu acho que eu lido com isso com tanta naturalidade, né? Isso não me balança, né? No sentido de me deixar insegura. Não, eu falo, não vi, desconheço, vou na frente dos alunos, eu digo, vou escrever aqui que eu vou pesquisar e vou me aprofundar. E toco o barco. E eu acho que agir dessa maneira te coloca, né, num nível, em pé de igualdade com eles também, o que eu acho que é bom para eles também, que, né, que diminui às vezes essa distância. Ai, quando é que eu vou. sim. Então, mais uma vez, Fabi, sem uma regra fechada, minha linda. É ter essa humildade para compreender o que você não sabe e até compartilhar com os alunos, né? Ah, não, isso eu não sei, eu vou pesquisar, vou trazer. Né? Isso é muito Isso, importante. E ter a confiança com o que você já sabe, né? isso. Trazer. Estratégias que eu já usei algumas vezes. Vou contar um segredo aqui, hein, amados? Quando alguém fala alguma coisa que você desconhece, eu já usei isso algumas. Aí eu falo assim, fala mais um pouquinho sobre isso para mim. Aí a pessoa vai falando, e em algum momento ela fala uma coisa que você domina e você pega o gancho. Aham. Olá, Aí você pega um gancho. que funciona, que é uma maravilha. Então, é uma estratégia interessante também, Boa amada. ideia, Glaucio. Vou começar a aplicar isso. Vamos ver as perguntas aqui. Ser professor é ser um pouco ator? É necessário se adaptar ao contexto? O que que você acha? Total, minha, total. Eu acho que é ser um pouco ator. Tem até uma frase, quem perguntou isso, hein, amada? Olha o Foi ator. a Carol, foi a Ana. Então, Carol, a gente tem uma célebre frase que fala que todo professor é um ator frustrado, calma, mas é num bom sentido, né? Porque a sala de aula exige, né? Seja a sala de aula, seja dentro das empresas com grandes grupos que você trabalhe, seja no terceiro setor, a gente tem que ter essa versatilidade, essa flexibilidade, essa coisa mesmo Sim,
palco, incorporar e vamos. Então, eu acho que tem isso, sim. Eu me vejo assim. Acho que tem essa coisa mesmo de assumir a cena, assumir a situação, a circunstância e encarar o papel daquele momento. Acredito sim, amada, piamente. Tem um outro comentário aqui que eu vi nas perguntas, até se a Aline puder mandar novamente, que tá na época de estudante, enviava currículo para as empresas, olhando o endereço nas embalagens, só que aí não completou. Se puder mandar novamente essa pergunta, que eu vi aqui que está na caixinha de pergunta. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aqui para Gláucia? Realmente, é ter esse jogo de cintura mesmo, né, o professor? Ter essa desenvoltura em sala de aula, né? Minha linda, uma das competências que é de sobrevivência para o professor é capacidade de improviso, capacidade de lidar com aquilo que não estava planejado e acontece. Sim, muito. Tem autoconfiança, né? Quando você acredita no teu feeling, você consegue pensar rápido e encaminhar aquela situação, cara, inusitada. Simplesmente funciona, amados, mas é preciso autoconfiança, amores. É Sim. preciso jogo de cintura, é isso, Carol, muita. Sim, e é necessário desenvolver essa autoconfiança, até se o professor sentir que não tem tanto, assim, eu indico até procurar ajuda, assim, Sempre procurar aí, orientação para desenvolver mais essa autoconfiança dentro da sala de aula e fora dela também. É muito importante. perfeito. Acho que ela reescreveu, Fabia. É, a Aline botou aqui. Eu quis dizer que mandava currículo para todas as empresas em busca da minha sonhada vaga de estágio. Ah, isso mesmo. Pelo que eu entendi, a Aline quer dizer aqui que ela, ó, muitas e muitas entrevistas e consegui. Ah, legal. Que ela correu atrás, né, do que ela queria, pelo que eu entendi aqui, né? Que ela mandava currículo para várias empresas, procurando a vaga de estágio, e ela conseguiu várias entrevistas. É isso mesmo. Que é o que a gente Perfeito. falou desde o início, né? Se a gente quer a oportunidade, a gente tem que correr atrás, tem que, né, buscar agir, né? Ensino superior, eu tinha botado currículo em 30 faculdades, amados, 30. Aí a Veiga me chamou por conta de uma indicação de uma pessoa que me Uhum. conhecia, e a Cândido Mendes levou 5 anos para me chamar. 5 anos Nossa, Gláucia. param. Então, amados, apostem. Apostem que rola. Aproveitar e falar aqui na live como é que a Cândido Mendes perdeu uma profissional assim como a Gláucia. E a linda, a Veiga perdeu, mas a Cândido até hoje me chama esporadicamente Ah, para é? de graduação, né? Que eu acabei focando mais, eu fiquei 10 anos na graduação e acabei direcionando meus esforços mais para pós-graduação, que ele é mais espaçado, não me prende tanto, né? Considerando que eu tenho 40 horas na Fiocruz, né? Então a Sim. ENAP, MEC, eu acabo jogando, né, nesses esporádicos. Que aí eu Tem não uma fico aluna sua aqui, Gláucia. Eu fui aluna da Gláucia, professora inesquecível. tão... eu... Maria Lima. Será que é da Cândido Mendes, meu Deus? Será que é? Não, é Maria Lima ponto Educa. Se puder dizer aqui depois, Maria, de onde é que você Ah, é, para a professora Gláucia ai, são tão lembrar aqui. amados. A Lima. A Dilu sabia que era você, danada saudade. Alguns alunos nos marcam, Fabia. Eu já tive mais Bom, de 1.000 alunos, mas alguns, amadas, ficam registrados no nosso coração. Ela é uma, minha linda. Que alegria, que alegria. A ai, outra. que Essa é uma bom, Gláucia. vida, ela sabe. Amada. É isso, amores. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para a Gláucia? Que eu acho que a gente terminou até as nossas perguntas aqui, né, Gláucia? A gente conversou um pouquinho sobre as possibilidades de atuação do pedagogo. E o mais importante, independente das possibilidades de atuação, é o pedagogo estar aberto a buscar essas oportunidades, porque as oportunidades existem, né? Verdade. Às vezes a gente fala aqui de pedagogia na empresa, de pedagogia na área hospitalar, assim, em ONGs, em vários nichos, e alguns se surpreendem com isso.
né? Mas, pois é, e é importante estar aberto, né? Procurar, colocar currículo, como a Aline colocou aqui, que ela, desde a época da faculdade, ela enviava currículos para as empresas, independente de ter vaga aberta ou não. Ela sempre enviava currículo. Então, isso que é correr atrás das oportunidades, né? Não ficar esperando a oportunidade chegar. Verdade, verdade, Fabi. Eu só vi o que a Aline falou aqui, né? Qual o conselho que você dá para o pedagogo se destacar em relação a outros profissionais que atuam na mesma área? Sim, Eu volto a dizer, Aline, que não tem uma ação direta que você possa fazer, né? Eu acho que o pedagogo, né? Tem que ser da natureza dele essa capacidade de se doar, né? De receber, de querer sim, contribuir, porque ele está ali para pensar no crescimento do outro pela via da educação, né? sim. Então, obrigatoriamente, essa postura naturalmente, essencialmente empática tem que estar presente em nós e ela por si só já chama a atenção. Mas, Sim. por outro lado, eu falo que a gente tem que estar menos preocupado em querer aparecer. É claro que você não pode ficar escondido, mas querer aparecer demais pode ter por contra. Então, eu acho que se você faz um bom trabalho e dá visibilidade a este trabalho, ele vai falar por você, né? Você Sim. O vai aparecer. sucesso deixa pistas, né? É isso, minha linda, é isso, Fabi. Então, é isso que eu coloco. Obrigada, querida. Ótimo, perfeito. Gente, então a gente já vai finalizando a live, que eu tô até procurando aqui se tem alguma pergunta, se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta, que a Glaucia já nos ajudou muito aqui falando sobre a mentalidade do pedagogo. Essa mentalidade que você sempre fala, Glaucia, eu vejo muito aquela mentalidade do crescimento, né? Aquele mindset de ter sempre esse pensamento para frente, né? Um pensamento otimista, nunca se ver como vítima e ver como terceiro, né? Que às vezes a gente espera que os outros resolvam o nosso problema, né? Que o governo resolva o nosso problema, que a empresa resolva o nosso problema, enquanto isso tem que partir da gente, né? Se a gente quer que o problema seja resolvido, nós temos que correr atrás, né? É isso Essa é a mentalidade de crescimento. mesmo, perfeito. Tá? Ó, na graduação foi a Glaucia que me despertou para a pedagogia empresarial, hoje, onde eu atuo há muitos anos e sou muito feliz. Quem está Viu, falando? Glá? É a Maria Lima. Ah, que lindo, Dilu. Olha, isso tem mais de 13 anos, hein? Bacana, né? Ah, amada. Deixa eu Feliz. Eu vi ver isso. Poxa, uma outra pergunta aqui. na caixinha. Eu vou colocar aqui para ver se aparece. Apareceu. Você acha que já reduziu a impressão do empresário em achar que o pedagogo não pode atuar na empresa? Mas muita coisa, Aline. Mas muita coisa. E como que isso se deu? As grandes corporações puxaram isso há 20 anos atrás, quando eles começaram a colocar o pedagogo para pensar a área, para pensar estruturalmente e funcionalmente a área da pedagogia empresarial há 20 anos atrás. E as grandes empresas têm esse poder, né, de determinar tendências de mercado nesse sentido, e aí depois as outras vão atrás. E isso cresceu tanto que deve ter mais de 10, 15 anos que surgiram as primeiras vagas do pedagogo na área pública, Sim, que nunca tinha se cogitado. Então, nesse sentido, eu acho que ele respeita, assim, e muito a Aline. Só que uma coisa é ele respeitar, e ele respeita. Mas a empresa, amada, ela não vai fazer reserva de mercado de dizer só o pedagogo pode atuar na educação corporativa. Porque as empresas cada vez mais valorizam o que elas chamam de competência instalada. Se você tem a competência, você pode ser um psicólogo, você pode ser formado em direito, em turismo, mas você sabe trabalhar com educação, aprende rápido e sabe fazer porque tem talento, mesmo que não tenha faculdade, ele tá te contratando, minha linda. Então, o pedagogo está presente, ele sabe que é ele que tem a expertise de pensar certas áreas, mas ela não é exclusiva dele. Então, você vai ter outros profissionais
que vão estar atuando na área, porque simplesmente tem talento, habilidade, está disposto a aprender, né? E trabalha bem. E acho que para o pedagogo é ótimo ele estar numa área em que ele possa estar trocando diferentes visões, né? Percepções de uma mesma questão, de um mesmo fenômeno. Eu acho que isso faz o pedagogo crescer também e sair um pouco, né? Da visão dele fechada, formatada, então acho que é válido. Mas a minha percepção, Aline, é que a gente já conquistou muito mercado. Eu conheço muita gente muito bem posicionada no ambiente corporativo. Sim. E respeitada. É isso aí. Por isso que a gente tem que ter um diferencial, né? Mostrar o nosso trabalho e ter esse diferencial. Isso, é isso. Querida, um beijo. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. A Carol tá falando, é isso mesmo, Carol. Mas isso muito menos por custo, tá, Sim. Carol? Mais por talento. Isso tem que ficar claro. Quando é por custo, aí denota uma percepção mais negativa, porque aí realmente desmerece e acaba prejudicando o que a área entrega, tá? Isso. Ótimo você ter comentado isso, Glaucia, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma especialização e vou ter emprego, né? E não é assim, Não é, né? Você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa ter resultado, né? Você precisa entregar o seu trabalho, mostrar o serviço, ser competente naquilo que faz, né? Principalmente quando você vai trabalhar numa empresa privada, né? É muito importante. Que já perguntou para a pessoa, e eu me lembro de um aluno falando isso, Glaucia, participei de uma entrevista, na época foi para a rede Hortifruti, perguntou qual era o teórico e qual linha da educação ele seguia, que teórico ele se baseava e pediu para... Olha, gente, a empresa perguntando, Olha, querendo saber o teórico e querendo que você argumentasse o porquê que você baseava a tua linha de atuação nele. Ela falou que eu fiquei tão assim, é isso? Então, cada vez mais, não basta fazer um lindo currículo. é Na isso entrevista, aí. ser capaz de defender o que tu acredita e provar que sabe, né? Sim, mostrar que você sabe. É por isso que é importante o estudo, né, ter um bom conhecimento técnico, além de todas as habilidades aqui, as competências que a Glaucia falou aqui pra gente. É isso, amore. É isso, Glaucia. Estamos chegando mais aqui ao finalzinho da nossa live. Quero muito agradecer a sua presença, Glaucia. Brilhantou aqui Pedagogia em Ação. Muito bom contar contigo, com seus conhecimentos, com a sua experiência, compartilhar isso tudo aqui com a gente. Tá? Beijo, Ali. A Ana colocou aqui o nosso e-mail, que é pedagogiaaçãocontato@gmail.com. Quem quiser, quem for fazer mais alguma pergunta para a Glaucia, pode mandar para esse e-mail. Tá? Esperamos contar com a Glaucia aqui sempre, compartilhando seu conhecimento, sua experiência. Gratidão, muito obrigada, Glaucia. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. Obrigada, amores. Adorei, adorei. Beijo grande, amadas. Beijo, amada. Tamo junto aí, indo aí nossa caminhada, tá, querida? Obrigada a você, Glaucia. Uma boa noite para todo mundo e uma excelente semana. Tá? Até a próxima live, pessoal. Um grande beijo. Tchau, amor. Tchau, tchau.